Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje que é domingo, 10 de maio, Dia das Mães. Vamos começar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, em gratidão pela vida, por esta existência e por este dia tão lindo que se inicia. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão mais velho. E a espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, nosso espírito amigo. E a todos os espíritos protetores que estão sempre conosco, a nos inspirar as boas ações, as boas ideias, os bons pensamentos. E hoje, em especial, queremos agradecer, Pai, por este ser que Tu colocou à nossa frente, com a responsabilidade e a missão de nos trazer a esta reencarnação. Sem este ser que é a nossa mãe, não estaríamos aqui. É ela o veículo bendito deste presente que temos, que é a vida. E por isso pedimos, Pai, a Tua bênção sublime para todas as mães. Que elas possam, no dia de hoje, todos os dias, mas no dia de hoje, receberem a presença do amor mais forte em seus corações em forma de gratidão por tudo o que abdicaram para cumprir esta tarefa bendita do amor incondicional, que é o amor de mãe. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje para todos sempre, e que assim seja. Muito bem, vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que nos vem hoje, neste dia tão especial. É importante nós falarmos um pouquinho sobre as mães, não é mesmo? Porque o amor da mãe é o grande ensaio para o amor de Deus. É aquele amor que, é claro que existem algumas exceções e dentro da nossa doutrina nós estudamos, entendemos algumas configurações que Deus permite, mas são casos especiais. Mas o amor de mãe é o primeiro ensaio para entendermos o amor de Deus. É um amor incondicional. Nós vemos as mães em todos os lugares onde ninguém mais está. Vemos as mães nos presídios. A mesma mãe, a mesma mãe. É um amor que emociona. É aquela que sempre vai estar. Por isso que é o primeiro grande ensaio para entendermos o amor de Deus, o amor de mãe. Por isso que sim, é importante, neste dia, fazermos uma reflexão um pouquinho mais profunda sobre o que é este amor tão lindo, tão maravilhoso. Vamos então ao nosso Evangelho, vamos ver o que nos vem hoje. Vou achar um pouquinho aqui, a música. Vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Olha, bem no início do nosso capítulo 10. Então vamos começar pelo item 1. Vamos ler 1, 2 e 3. Vamos ver o que nos diz esse capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Item 2. Se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão do meu Pai Celestial. Mas, se não perdoarem os homens quando forem ofendidos,
meu Pai Celestial também não os perdoará. Está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. E mais ainda no item 3. Se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele e, se ele ouvir, terão ganho o seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei de perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu: Você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Muito bem, vamos ler mais um pedacinho do item 4, que diz assim: A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não for misericordioso também não será manso nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor são próprios de uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada, que está acima do mal que lhe queiram fazer. A alma que odeia é sempre ansiosa. Sua sensibilidade é sombria, desconfiada e cheia de amargura. A alma elevada é calma, cheia de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Se não for condenado pelos homens, certamente o será pelo Pai. Com que direito pedirá perdão para suas próprias faltas? Se ele mesmo não consegue perdoar as que os outros cometem? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que devemos perdoar nosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E vamos fazer, falta só mais uma frase, vamos ler para complementar, apesar da gente se estender um pouquinho mais. Vai dizer assim, olha, existem 2 formas bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre e verdadeiramente generosa, pois esquece o que passou e evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do agressor, mesmo que ele seja o culpado. A segunda é quando aquele que se julga ofendido impõe condições humilhantes ao seu ofensor, fazendo com que ele sinta todo o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não faz com bondade, e sim com ostentação, para que possa dizer a todos: vejam como eu sou generoso. Em tais condições, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isto não é generosidade, é, antes, uma maneira de satisfazer o orgulho. Portanto, aquele que possui uma alma verdadeiramente grande em todas as disputas se mostrará mais pacificador, mais tolerante e mais caridoso. Agindo assim, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Muito bem, então é muito bonito o início deste capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. É muito bonito e bem difícil de nós colocarmos em prática. A verdade é esta, né? O que é o perdão que nós tanto falamos? O que é que vem dizendo aqui? Olha, vem introduzindo, dizendo que para ser misericordioso,
tem que ser manso, tem que ser pacífico, portanto tem que perdoar. E aí ele vai finalizar dizendo: existem duas formas de perdão, a verdadeira e a falsa. A verdadeira é aquela que vem de uma alma já amadurecida, que, que consegue perdoar verdadeiramente porque aquele gesto não vai lhe atingir. Não vai lhe fazer mal? Não é isso. Não vai lhe atingir porque o seu orgulho não será ferido, visto que seu orgulho já foi trabalhado. Não existe mais aquele orgulho numa alma nobre. Ele não é orgulhoso, não sendo orgulhoso, ele não é atingido. Tem um ditado popular que nós falamos especialmente quando somos crianças, a gente fala assim: o que vem de baixo não me atinge. Mas a gente fala no sentido, claro que pejorativo, né? Querendo desfazer daquele irmãozinho ali na brincadeira. Mas não deixa de ter um fundo de verdade, no sentido em que, debaixo, claro, uma colocação de altura, mas quer dizer, o que vem de alguém que ainda não sabe o que está fazendo, não vai me atingir o meu sentimento, porque ele não sabe o que está fazendo. Então esse é o perdão verdadeiro. E o falso, que é aquele que a gente impõe um monte de condições, né? Que na verdade o rancor tá lá dentro, assim, né? Frigindo o nosso coração, e a gente finge para as pessoas, para nós mesmos, que perdoamos, que aceitamos aquela pessoa, aquela situação. Mas na verdade não é isso que acontece. É muito importante nós... Qual é o conselho do Evangelho? Ele nos aconselha o tempo todo: sejam pacíficos, sejam mansos, sejam misericordiosos. Porque até que nós realmente possamos exercer esse perdão verdadeiro, eles nos pedem calma e paciência para que a gente não saia no olho por olho, dente por dente. Para que, agindo assim, na raiva, a gente não adquira mais pendências, mais débitos, mais violência, e fiquemos ali dando voltas e não consigamos evoluir nunca. É claro que aos poucos nós vamos, mas falando de uma forma assim, enquanto não conseguimos perdoar verdadeiramente, que a gente faça um esforço verdadeiro em quê? Em ser paciente, em guardar algumas coisas, palavras, gestos, e tentar ressignificar para si. Por quê? Porque se nós formos analisar, muitas das vezes nós queremos perdoar alguém, nós conseguimos fazer uma análise de tudo, tá tudo no seu lugar, eu quero perdoar. Às vezes a pessoa já pediu desculpas, já está notadamente arrependida. Nós queremos perdoar, tá? Mas nós não conseguimos. No fundo tem aquela dor que corta o coração, e a gente conversa com Deus: Pai, eu quero, mas eu não consigo. O que eu faço? Aquele sentimento ainda não está resolvido dentro de nós. Então nós vamos desistir? Não. Aí nós vamos buscar mais ferramentas, tentar mais uma vez, 70 vezes 7, mais uma vez, e lembrar sempre da palavra de Jesus: bata e a porta se abrirá. Não desiste, segue tentando, mas enquanto isso, seja manso, seja pacífico. Quando aquela dor vier, aquele rancor azedo dentro do coração, respira, seja maduro, aguente. Um dia vamos conseguir. E nesse dia teremos realmente nos tornado mais evoluídos. Realmente nos tornado. Aí sim teremos dado um grande passo no caminho da evolução. E o Pai sabe disso. Ele não pede que sejamos cínicos para com Ele e para conosco mesmo. Se fosse fácil perdoar, a gente faria. Porque na maioria das vezes dói mais em nós do que na própria pessoa. Nós queremos perdoar muitas das vezes, mas não conseguimos.
Então nós temos todos esses conselhos do Mestre que nos ajudam na caminhada, enquanto vamos aprendendo, porque o aprendizado tem que ser aos poucos. E nunca esquecendo que podemos ser as vítimas nessa situação, mas em outra nós não fomos. E é por isso, especialmente nesse nível de ressentimentos tão grandes que não conseguem se desfazer, muitas das vezes são histórias de outras existências passadas, que não conseguem se dissolver muitas das vezes em uma reencarnação. Vamos precisar de várias e várias, então melhor que nós consigamos passar cordialmente com aquele irmão, não aumentar o problema e deixar para uma próxima, que daí vem um amor um pouquinho mais forte, até que realmente se dissolva a dor entre aqueles dois espíritos. Mas até lá, ao invés de alimentarmos, vamos fazer o nosso melhor para dissolver. Esse é um perdão, é verdadeiro. Não que não vai se resolver de hoje para amanhã, mas esse é o 70 vezes 7. Segue tentando até que vai dar certo. E hoje, no Dia das Mães, muitos de nós sabemos que às vezes não conseguiram ter boas relações. Que seja um dia de pensar isso. Se não dá para resolver nesta existência tudo, vamos tentar fazer o máximo, pelo menos deixar cordial a relação, vai lá, dá um abraço, liga, perdoa o que precisa. Gratidão, porque a vida foi dada por conta deste ser em especial das mães. Gratidão acima de tudo, e o resto vem. Com a boa vontade do coração, o resto vem a seu tempo. Muito bem, vamos encerrar então. Vamos deixar o Livro dos Espíritos para amanhã, porque o assunto foi tão importante, dado o Dia das Mães. E amanhã, então, nós prosseguimos no Livro dos Espíritos. Vamos encerrar elevando o nosso pensamento ao Pai, em gratidão, ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos de luz que tanto nos auxiliam. E hoje, em especial, a nossa mãe, também nossa mãe, Maria de Nazaré, este Espírito que se apresentou como mãe do nosso Mestre e que também está sempre a nos amparar. Sabemos do trabalho magnífico deste ser de luz que é Maria de Nazaré. Esta mãezinha que nos dá colo sempre que precisamos. Fica conosco, Mãe Maria, Espíritos de luz, hoje e para todo o sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.